Olá, o nosso artigo é sobre a terapia de fotobiomodulação, PBMT, pode controlar os níveis de glicose no sangue e alterar a síntese de glicogênio muscular, de Castro et al. Foi publicado no Jornal de Fotoquímica e Fotobiologia em 2020. Então, na introdução, ele fala que a fotobiomodulação ele tem diversos fins terapêuticos. Entre eles, ele tem a redução do estresse oxidativo, o controle da glicemia em pacientes diabéticos e a redução da inflamação. O principal mecanismo de ação da fotobiomodulação é a absorção dos fótons de luz emitidos por lasers ou LEDs por cromóforos. Entre seus identificados, a enzima citocromo C oxidase é a principal molécula absorvente dos fótons. E para aumentar o metabolismo mitocondrial, após a fotobiomodulação, é necessário aumentar a atividade do ciclo de Krebs. Bom, então os efeitos da fotobiomodulação é bastante citado no artigo, que fala que ele promove, principalmente na parte do tecido muscular, que em uma dose e um tempo de resposta característicos e tem como avaliar e tem como aumentar os níveis de energia desse músculo através da fotobiomodulação. Então, o objetivo do trabalho é avaliar os efeitos da fotobiomodulação por LED sobre os níveis de glicose sanguínea ou controle glicêmico, que é um efeito sistêmico, ao longo da sua variabilidade e a concentração de glicogênio muscular, um efeito local, em ratos. Bom, os materiais e métodos. Como foi dividido esse design experimental? O estudo, ele trata-se de um estudo experimental randomizado, que foram avaliados para aplicar diferentes intervenções. Então, um grupo recebeu a terapia placebo, que foi a terapia de Schwann, e o segundo grupo, eles foram divididos em 3 para receber a terapia de fotomodulação em diferentes parâmetros. No estudo, eles foram usados 24 ratos machos, com idade entre 8 a 14 semanas, onde pesavam uma massa corporal de 350 a 550 gramas. Eles foram armazenados, foram guardados dentro de uma gaiola, onde essa gaiola continha 3 ratos para cada gaiola. E eles foram armazenados em temperatura ambiente de 22 graus Celsius, onde eles passaram 12 horas no claro e 12 horas no escuro. Bom, os grupos experimentais. Os animais eles foram divididos igualitariamente e aleatoriamente em 4 grupos. E cada grupo ficou com 6 animais para ser investigado o efeito da fotobioestimulação sobre os níveis de glicose e concentração de glicogênio muscular. Então, nessa imagem, a gente pode ver os 4 grupos. O grupo 1, ele não recebeu nenhuma irradiação eficaz. O grupo 2, ele recebeu irradiação de 10 joules por centímetros quadrados na região dos membros posteriores e na região das costas. O grupo 3, ele recebeu irradiação de 30 joules por centímetros quadrados nos membros posteriores e nas costas. E o grupo 4, ele recebeu irradiação de 60 joules por centímetros quadrados nos membros posteriores e nas costas. Sobre a terapia de fotomodulação, a irradiação dos grupos Schwann durou 90 segundos. E esses parâmetros, eles foram aplicados com base em outros estudos anteriores que foram publicados anteriormente a esse estudo de 2020. Então, os animais eles foram imobilizados manualmente, no dorso e cotovelos, em decúbito ventral, sob um conjunto de LEDs. Então, o grupo 1, ele recebeu a terapia placebo, foram divididos 3 grupos, 6 animais para cada grupo. Pode baixar um pouquinho para baixo, Wesley, para mostrar os ratinhos. Então, aí foram divididos, cada grupo recebeu 6 animais. O primeiro grupo recebeu a terapia de Schwann, onde foi feito um pré-tratamento com a medida da glicose, e depois foram observados 1 hora depois, 3 horas depois e 6 horas depois. 24 horas depois foi
foi feita a dosagem do glicogênio muscular. No segundo grupo, né, que receberam a terapia fotomodulação, um grupo recebeu de 10 joules por centímetro quadrado, o outro 30 joules por centímetro quadrado e o terceiro 60 joules por centímetro quadrado. Cada grupo continha 6 animais. Foi feito o pré-tratamento, né, foi feito o pré-tratamento com a dosagem da medida de glicogênio, depois medidos 1 hora depois, 3 horas depois, 6 horas depois. 24 horas depois foi feita a medição do glicogênio muscular em cada rato. Então, a coleta de glicose no sangue desses animais foi realizada por lancetas estéreis, foi retirada uma gota de sangue da cauda de cada animal e foi realizada essa medição dessa glicose no momento pré, 1 hora, 3 horas e 6 horas após a irradiação. Antes dessa irradiação, esses animais foram alimentados e após a irradiação eles ficaram em jejum. Depois, esses dados foram mandados para um pesquisador analisar. Nos procedimentos de anestesia, cirurgia e sacrifício, todos os animais foram anestesiados, foi feita a cirurgia e também o sacrifício 24 horas após a terapia de fotobiomodulação. Para anestesia, foi aplicado intraperitoneal na proporção de 40 miligramas por quilo de cetamina e 20 miligramas de xilaxina. E após a anestesia, foi realizada a cirurgia para retirada do glúteo máximo e depois, imediatamente, foi congelado em nitrogênio líquido. E após isso, foi armazenado em freezer em a temperatura de menos 80 graus Celsius, até a análise de glicogênio muscular. E após a cirurgia, os animais foram todos sacrificados com uma dose letal do anestésico, com os mesmos medicamentos, porém com o dobro da concentração utilizada anteriormente. Bom, já sobre o glicogênio muscular, que foi pego uma média de um peso, mais ou menos 300 miligramas, que foi homogeneizado na soda cáustica e 50 miligramas de soda cáustica, que daí foi utilizado em partes para ser preparado com etanol, o sulfato de potássio, o fenol e a glicose. E também foi utilizado um aparelho de análise chamado espectrofômetro, com os parâmetros de 480 nanômetros. Bom, análise estatística. As variáveis de desfecho, elas foram analisadas pelo teste Shapiro-Wilk e o teste de Lavene. A análise de variância foi realizada para comparação intergrupos em relação ao resultado de glicogênio. E em relação à glicemia, foi realizada uma análise comparativa intergrupos e intragrupos. Então, essa análise de correlação entre a glicemia e a concentração de glicogênio, ela foi realizada por meio do coeficiente de correlação de Pearson. E para essas análises foi realizado o desvio padrão médio da glicemia de cada animal ao longo das 6 horas, que foi feita a medição dessa glicemia. Pré, 1 hora, 3 horas, 6 horas, após o início do jejum e a irradiação. Então, aqui nos resultados, essa figura 3, ele está mostrando os efeitos dos níveis de glicose da biomodulação, no período pré, 1 hora, 3 horas e 6 horas após a terapia. E também em relação às doses, de 10 joules, 30 joules e 60 joules. Pode passar. Pode baixar. Os valores da glicemia, na linha de base pré-irradiação dos grupos Chal, 10, 30 e 60 joules foram muito semelhantes de acordo com os relatados anteriormente para animais não diabéticos. Então, gente, tanto o grupo Chal quanto o grupo tratado com a dose de 30 joules teve uma diferença significativa nos níveis de glicose durante os períodos de pré-irradiação, 1 hora e 3 horas. Mas aí, após 6 horas de irradiação, esse efeito já não foi mais tão significativo. Também teve uma diferença nos níveis de glicose nos animais submetidos à dose de 30 joules, durante o período de pré-irradiação e 1 hora após.
Mas depois, esse valor dessa glicose retornou aos níveis basais 3 horas e 6 horas após essa irradiação. Já os animais submetidos à dose de 10 joules, não houve uma diferença tão grande nesse valor da glicemia entre os períodos de pré-irradiação, 1 hora, 3 horas e 6 horas após a irradiação. Bom, então, nas amostras de glicogênio. Então, na amostra de glicogênio dos animais expostos ao chão e os expostos à fotobiomodulação, verificou-se a maior concentração do glicogênio muscular nos animais testados com as 3 diferentes doses de fotobiomodulação em relação aos grupos expostos pelo chão, que era o placebo. E observou-se também que os animais expostos com a dose de 10 joules apresentaram-se a maior concentração muscular de glicogênio em relação ao chão. Então, nessa tabela, a gente vê os efeitos da fotobiomodulação por LEDs na concentração do glicogênio muscular em ratos não diabéticos. E a gente vê o SHAM, que é o preto, o de 30 joules e o de LED de 10 joules, de 30 joules e o de 60 joules. Bom, sobre a correlação entre o glicose no sangue e o glicogênio, né? Que ao longo das 6 horas que teve, desde o pré até a 6ª hora, os níveis de glicose ficaram entre 13 miligramas decilitros, né? Do grupo placebo, que é o sham, 5,52 miligramas nos de 10 joules, 7,77 miligramas no grupo de 30 joules, e 9,0,7 no grupo de 60 joules. Então, fazendo a exclusão dos valores de uma hora após a irradiação, para o grupo de 60 miligramas joules, é possível verificar a menor variabilidade no nível de glicemia, que é o de 5,54 miligramas decilitro, que no caso não foi observado no grupo de 30 joules. Então, quanto menor a variabilidade dos níveis de glicose no sangue de cada animal ao longo de 6 horas, maior é a concentração muscular de glicogênio nos animais expostos à fotobiomodulação, quando comparado ao grupo de placebo. O estudo, avaliou o efeito dose e tempo-resposta na terapia de fotobiomodulação, na glicemia e concentração muscular de glicogênio, em ratos não diabéticos, como já foi falado. Na dose de 10 joules por centímetros quadrados, promoveu menores níveis de glicemia e uma maior homeostase glicêmica, Então, no caso, foi uma menor flutuação, uma menor variação nos níveis de glicemia ao longo de 6 horas, em comparação com o sham, de 30 joules e o de 60 joules. Então, deve-se notar que, excluindo resultados obtidos durante o período de 1 hora, o grupo variou nos níveis de glicose no sangue. Foi muito semelhante ao de 10 joules por grupo. Então, os grupos de 10 joules, 60 joules, foram os grupos com maior aumento do glicogênio muscular, comparado com o grupo de 10 joules e 60 joules, caracterizando, assim, uma dose-resposta trifásica da fotobiomodulação. Então, houve uma correlação negativa forte e significativa na variabilidade dos níveis de glicose no sangue e glicogênio muscular. Então, o artigo sugere que quanto menor a variação glicêmica, maior a síntese do glicogênio muscular. Na dose de 10 joules, induziu-se níveis mais baixos de glicose no sangue e as alterações glicêmicas após os animais estarem em jejum. Então, os níveis de glicose no sangue foram mantidos próximos aos níveis basais, o que considera benéfico para o controle glicêmico, no caso, no contexto do PIPLU e BASTER, que foi um estudo que analisou em relação à fotobiomodulação
aplicado na região inguinal dos ratos, só que nesse caso, nesse estudo, foram ratos diabéticos. Ele notou nesse estudo que tem a capacidade de aliviar a doença, demonstrado pela redução da frutosamina plasmática, que é um marcador de proteína no plasma sanguíneo. E os resultados do estudo, desse estudo recente, corrobora com esses achados anteriores observados nesse artigo, na redução de concentração sérica da glicose. Nesse gráfico, no painel A, mostra a relação entre os níveis de glicose do sangue e a concentração do glicogênio muscular ao longo de 6 horas, entre o grupo sham e de 10 joules por centímetro quadrados. Já no grupo B, mostra a relação entre a variabilidade da glicemia e a concentração do glicogênio muscular, também ao longo de 6 horas. Porém, entre os grupos o grupo sham e o grupo de 30 joules. E já no painel C, mostra a relação da variabilidade da glicemia e concentração do glicogênio ao longo de 6 horas entre o grupo sham e 60 joules. E o D mostra a relação da variabilidade da glicose e do glicogênio muscular também ao longo de 6 horas, mas nesse caso em comparação ao sham e todos os outros grupos submetidos no artigo. Então, como a Letícia falou, o grupo que usou os 10 joules, ele teve um nível de glicose no sangue, ele se manteve próximo aos níveis basais. Então, ele tem um benefício para o controle glicêmico. Notou-se também que teve uma resposta ao aumento do ciclo de Krebs que a fotobiomodulação ela proporcionou, segundo o artigo. E a fotobiomodulação, irradiando em grandes áreas musculares, ela pode desempenhar um papel muito importante no controle da glicemia. Então, como conclusão, concluindo o artigo, mostrou um claro efeito dose-resposta e tempo-resposta, que foi um dos principais achados nesse artigo, nos níveis de glicose do sangue e controle glicêmico, o aumento da síntese de glicogênio muscular em ratos. Então, ele fala, que esse artigo pode orientar futuros estudos que investiguem mais ainda mecanismos moleculares da regulação do metabolismo da glicose e síntese de glicogênio mediado por fotobiomodulação.